pra Renata Fama, maior apresentadora desse país, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós e que Deus não precisa proteger time de futebol. Até porque Deus não torce pra ninguém. Jesus é Corinthians. Deus não torce. Jesus sempre foi corintiano. Né? E Jesus deve estar falando assim, o que tá acontecendo com esses cartão? Ah, não. Se ele for verdade isso aí, ele já desistiu. Não. A gente não sabe se é verdade, mas eu imagino, né? Acho que ele já... Mas Jesus pode ser torcedor de qualquer time. A verdade é que todos nós deveríamos ser Jesus. O que eu fico mais bravo é esse povo coach que fica vendendo Jesus. Você que vende Jesus, o seu fim é o inferno. O seu fim é o inferno. E aqueles que vendem Jesus para ganhar dinheiro, pior ainda. Isso pra mim, né? Os caras que ficam botando os caras, o cara fica chorando e não sei o quê. Ó, dá licença, irmão. Cambada de vagabundo desgraçado. É o seguinte, mais uma vez, a gente... E aqui nos Donos da Bola vai ser assim. Enquanto eu tiver aqui, o Veloso tiver... É mais fácil vocês ficar e eu sair, né? E tá tudo certo. Nós somos o time aqui. Luiz Fabiani, monstro sagrado, que é o setorista do Corinthians. E todas as vezes que a gente vai vendo aquilo que acontece... Trabalhando esse, hein? Tá demais. Viu os cabelos brancos já? E todas as vezes que a gente vê aquilo que acontece no contrato do Memphis, todo dia tem algo mais em relação a esse jogador que forçou o terceiro cartão amarelo. Pra mim, não fez gol em clássico, mas é um baita jogador. Eu tava hoje na sala do Tocha, né? Graças a Deus que eu abri a vidraça, porque quando você vai na sala do Tocha, se ele chama Tocha, você imagina o que é. Eu, Soraya, voltou de férias agora, Tochita. Aí Soraya e a Tati, nós estávamos fazendo uma reunião lá e a gente estava falando sobre isso. Eu acho assim, o Corinthians é o maior culpado em relação ao contrato que foi feito para o Memphis. O Memphis não tem nada a ver com isso. Mas tudo isso reflete lá no campo, quando ele não vai treinar, quando chega com seguranças. E isso acontece aqui na Band também, meu irmão. Quando no contrato tem que trocar de camisa. No contrato... Boa, Veloso, obrigado. Absurdo. No contrato tem que tirar a camisa 10 do Garro. Você acha que o elenco gosta disso? Você acha que o grupo gosta disso? Por exemplo, o Marcão sempre jogou com a 12. O Cássio sempre jogou com a 12. E o número que eu mais gostei de jogar é o 14, que é o número que eu gosto. Né? O Veloso você jogou com a 1. Souza com a 21. Né? E aí o cara tira a camisa de um jogador. Ah, isso parece que não é nada representativo. Mas dentro do grupo é muito representativo. É como nós aqui. Né? Ah, quer dizer então que o meu câmera tá dando um infarto, né? Que eu vi ele com o zóio branco. Não, tá um cisco só. Era um cisco do zóio dele. Tá tudo certo, mas ele é tão importante como todo mundo aqui. Agora, você vai querer cobrar o câmera para falta de audiência? Você vai querer cobrar o Pedro para falta de audiência, ou para falta de conteúdo, ou para qualquer tipo de coisa? Que é o nosso menino, o grande Pedro, o nosso cineasta? Não, cara, tem que ser cobrado sou eu. Você. Quem que comenta aqui? É você, irmão. Sim, tá certo. Quem comenta aqui é você. Você não comenta, você reporteia. Mas pode comentar também. É isso. Eu não posso transferir a minha incompetência para figurinista, para camareira. Eu não posso fazer isso. Eu não posso maltratar o porteiro já de entrada porque eu fiz um programa de caca num dia anterior. É isso que é a vida. Agora, se você quer acreditar em coach, que vai e bota você na água, só teve um que fez isso. Só teve um, né? E cuidado com a fala aí fora aí, né? Então, aí você pega o Memphis. Pô, quem tá errado de fazer esse contrato? Augusto Melo, Fabinho Soldado, o financeiro, o advogado, o vice-presidente número 1 e o número 2. Eles estão errados, porque o advogado não viu o contrato? Isso não passa pelo Core também, Isso não? não passa. Não sei se passa. Passa? O Core solicitou uma revisão desse contrato. Eles pediram... Não, depois que foi feito ou antes? Depois que foi feito e depois que vazaram os documentos. Depois a Enéas é morta, até porque o Rosalá, que quer ser presidente, foi ele que fez o contrato de 2 milhões com o Coronado.
Agora quer dar uma de gatinho. Olha, precisamos de três administrações, organicamente. Você que fez. Não do Memphis, ele fez do Igor Coronado. Não defende ele não, Cascão. Eu sei, mas não precisa defender ele não. Eu já disse que foi do Igor Coronado, eu não falei que é do Memphis. Presta atenção no programa. Foi o Pedro Silveira que fez. Então, e todos aqueles que fizeram com o Andrés, com o Duílio, e que todo mundo... Bom, como é que pode... Eu fiquei sabendo agora, ontem, na Rádio Bandeirantes, o Luiz Fabiani, ele mostrou, porque o Luiz Fabiani já tinha o contrato todo e já tinha colocado na Itatiaia, quando você trabalhava. Itatiaia, não era? Isso. Aí, ele vai ganhar agora, tipo, 9.300.000. Essa é a dívida hoje. Cara, isso vem, sabe do que, Veloso? Que é uma coisa, tipo, absurdamente. Mas aí o Tocha e a Tati pensam que ele tá certo e que é um direito que tem. Eu penso diferente. Tipo assim, pô, como é que pode um cara como esse forçar o terceiro cartão, que o Casagrande foi bem pra caramba, o Vampeta foi bem pra caramba, aqueles que puxaram o saco, tipo assim, do Felipe Luiz, vocês vão ver o que vai acontecer com o Felipe Luiz. Perdeu o jogo hoje pro Neymar, e que pode acontecer porque o Neymar tá treinando bem. Aí não ganha uma Copa do Brasil. Tudo isso que ele falou, o que o Felipe Luiz falou, serve só pro Pedro. Não, para todo o elenco, porque ele não vai ter peito para fazer isso com outro jogador. Ele não vai tomar a mesma atitude. Toma, Veloso, no meio de futebol. O Felipe Luiz é um treinador que está em uma posição de destaque hoje, mas faltou maturidade. Faltou Então, mas ele, vamos supor. O outro jogador não vai fazer. Vamos supor que outro jogador vai fazer, ele vai fazer. Com o Pedro, com o Pedro, com o De Arrascaeta, com o Gerson. Faria? Não faria. Não faria. E o elenco sabe disso. E é o que acontece com esse cara. Esse cara veio, pô, ele transformou o Corinthians na mídia, ele foi importantíssimo, mas só que ele não é mais importante, Osmar Stabile. Ô Armando, já que você entrou na justiça para que você tivesse o direito de assistir jogo, você deveria entrar também e desfazer esse contrato, porque o Corinthians já está quebrado e vai ficar mais quebrado com ele. Porque é inadmissível. Um jogador que... Olha no contrato. Eu queria que você falasse do contrato. Vamos lá, craque. Ele é dividido em algumas partes. O contrato ele parte de 82 milhões, sendo que desses 82, 57 são de responsabilidade da Esportes da Sorte, a patrocinadora master. E há diversos gatilhos nesse contrato para alavancar o valor. Parte de performance, por exemplo. Se o Memphis for relacionado para 60% dos jogos... Segura isso. Se ele for... Relacionado. Não é se ele jogar. Relacionado para 60%. Pô, então peraí, mas todos os jogadores que e fazem... ele já está batendo essa meta. Não, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. A gente tem tudo. A gente vai passar... Cara, então eu faço um contrato, eu como presidente do Corinthians e como diretor do Corinthians, olha, se o Memphis bater 50%, que é o primeiro... 50, 60 e 70, cada um 1,5 milhão. Cada um 1,5 milhão. Se ele for relacionado... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Se eu chegar todo dia aqui e se 50% do tempo meu, eu tenho um bônus com a Band. Não, é obrigação minha estar aqui. É obrigação dele estar relacionado 100%. A não ser que ele esteja doente, que ele esteja machucado, tá tudo bem. Aí o clube tem que arcar com isso. Mas se o cara, ele for... Olha o que os caras deixaram. 50%, ele ganha 1,5 milhão. Né? Se ele tiver 60%, ele ganha mais 1,5 milhão. Se ele tiver 70%, ele ganha 1,5 milhão. Ele já ganhou isso. Cara, que loucura! Que loucura! Seleção também, 4 na seleção. Então, aí ele tem em relação ao que ele... Daqui a pouco você me ajuda, Cascão. Em relação ao prêmio, ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser... Já acabou, não precisa pagar mais. Ele já ganhou um paulista. Então, um jogador que fica com o título, que ele ganhou, que todo mundo ganhou, mas que isso, cara? Não tá certo isso. Isso vem muito mais coisa. Por favor, Luiz Fabiani. Para deixar claro a respeito dessa premiação, o Memphis ele tem a premiação individual dele, que são esses 4,7 milhões. Os jogadores eles têm outra premiação que é padronizada com os demais do elenco e esse valor está atrasado. Quanto à participação em gols, o Memphis ele tem metas desde as 15 participações, isso é o consolidado de gols marcados mais assistências, até as 30. No momento ele está com 27. Faltam 3 só.
Isso, faltam 3, ele destrava mais uma de 1,5 milhão, mas também aí encerra os bônus por participação. Segura aí. Mas aí vai bater nos 120 milhões, né? Isso, aí, Souza, aí eu sou o Hector Hernandes. Aí eu sou o Giovani que saiu. Tô falando dentro do elenco, né? Aí eu sou o terceiro reserva. Aí o cara não vai treinar. Não deu a mesma repercussão do que deu do Pedro. Que o Pedro, o número do Pedro é brincadeira. Agora, dá para entender que esse ambiente e isso que foi feito não vai dar sequência porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar. E o que eu sei é o seguinte, ou o Memphis, ou o seu staff, senta com o Osmar Stabile, senta com o financeiro e fala assim, ó, ô Memphis, deixa eu falar uma coisa pra você, nós não temos esse dinheiro. Nós só pode pagar você parcelado. Você acha que ele fica? Cara, eu acho que a melhor escolha do Corinthians é tentar rever esse contrato com ele, pagar uma multa menor e não levar até o final do contrato, porque assim, o que me parece é uma realidade já na visão de todo presidente do Corinthians, né? Eu vou usar a fala do Andrés para quando foi se referido ao Luan. Ele falou, não, mas ele é gente boa. Ele chega no horário. Ele chega no horário. Então, para eles, o dinheiro, porque não sai do bolso Eu falei deles, com um amigo meu lá, ele falou, nossa, ele é o primeiro a chegar. Eu falei, mas só faltava ele ser o último, hein? 1,5 milhão por 15 participações e gols. Cara, imagina eu jogando, imagina o Marcelinho Carioca, imagina o Sox, imagina o Zenon, imagina o Djalminha. O Marcelinho Carioca já teve 70 participações em gol numa temporada. Pô, você tá de brincadeira, o Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Cara, aí o cara aceitou 15 participações em gols, 20 participações em gols, 25 participações em gols. Só aqui foram 4 milhões e meio. 4 milhões e meio para esse cara aqui. Para esse cara que falou que eu, falando dele, eu pago minhas contas. Não precisa de você não, seu otário. Aí, a verdade, você precisa do Corinthians. O Corinthians não precisa de você. Você precisa mais do que você voltou para a seleção da Holanda. Você mora numa cobertura de 1.100 e poucos metros, num baita do hotel de rico, de muita gente rica. Você que chega lá no Corinthians com 2 carros, Cadillac, com segurança. Você que é o cara da comunidade, o cara da comunidade sou eu, meu irmão. É o Souza. Essa é a verdade. Aí você ganha mais 4.700... Pelo título. Dá 10 milhões, 10.200 daqui. 9.700, né? É. 9.700. Vamos lá. 9.200. Ele tem direito a 6 milhões e 300 mil nas participações em gol. Aí se o cara faz... Não, se o cara é... Outra coisa, gente, pra você que tá aí, pra você corintiano, pra você torcedor do Corinthians, que é fiel e que ganha um salário mínimo, esse cara aqui, ele ganha pra estar relacionado, não é pra jogar, não. Eu acho assim, se eu fizesse o contrato com ele, se você fizer 20 gols no Paulista, você tem um bônus. Se você fizer 25 gols no Brasileiro, você tem um bônus. Se você for campeão da Libertadores jogando 80%, 90%, você tem um... Aí eu acho justo. Mas desse jeito, Souza, Veloso e Luiz Fabiani. Isso é absurdo, é um absurdo. E assim, e parte de um clube totalmente... Quem dirige o clube, não é o clube, né? Um clube desorganizado. Porque assim, quando você não tem dinheiro e o cara pede o que quer, você acaba oferecendo. Você acaba dando tudo pro cara. Oferecendo sem ter, né? Sem ter, mas essa é a realidade. Isso que é pior, né? Eles vão empurrando pra barriga com o outro, porque ele sabe que na cabeça dele o que vale é o poder. A impressão que eu tenho é que todos os pedidos feitos pelo staff do Memphis Depay foi atendido. Todos. Não teve negociação. Se pedisse mais, ia ter mais. Se ele fala assim, ó, eu quero o título do brasileiro, eu dou. Eu quero o título do Libertadores, eu dou também. Eu quero a chave do clube, tá à disposição. Vocês deram a chave do clube pro cara. Vocês deram a chave do clube pra esse cara aqui, e que não vai ser ídolo do Corinthians. Jamais vai ser ídolo do Corinthians, porque ele não sabe o que é o Corinthians. O que mais tem nisso, Luiz Fabiani? Cara, quero até acrescentar um pouco do que eu tenho de opinião sobre isso, porque a gente tem que descontar que desses 120 milhões potenciais que ele pode atingir com as metas, 57 são de responsabilidade da patrocinadora Master. Com isso, sobram cerca de 63 milhões para o Corinthians arcar para 26 meses de contrato, considerando 2 anos e mais 2 parcelas de 13º. Cerca de 2,4 milhões mensais para o Corinthians,
com a hipótese dele bater todas as metas. Eu acho que esse é o salário que recebe um jogador de primeira prateleira no Brasil. Um Gabigol, um Hulk, enfim, entre outros. É verdade que ele ainda não conseguiu alcançar no Corinthians. Gabigol não ganha isso não, esses cara. caras... Eu não sei se... 6 milhões? Não, 2,5 ele tá falando. Ah, tá. 2,5, O Yamal até um pouco tempo atrás, ele Tá não ganhava louco, isso, velho. pô. Ah, Não assim, ó. existe. E aí vem aquilo que eu estava conversando com a Tati e com a Soraya e também com o Tocha. Ele tem culpa disso aqui? Absolutamente Não. nenhuma. Não. Nenhuma. Tem. O empresário pediu, o clube Tem. cedeu. O empresário Nenhum. pediu, o clube cedeu. O empresário pediu, o clube cedeu. O que a gente tem que criticar como comentarista e as pessoas que... Mas qual é a performance dele para isso? Qual a performance dele para isso? Qual o jogo dele para isso? O cara que não fez gol no título, quem fez o Yuri Alberto. Um cara que não fez gol em clássico, um cara que não foi jogar na quarta-feira, um cara que não foi treinar, um cara que exigiu, e aí o direito dele, o salário só dele, não exigiu dos outros. A gente não pode afirmar que ele tomou o terceiro porque quis, mas a forma como ele tomou, no mínimo a gente pode dizer que foi muito juvenil, né? Se ele estava com 2 cartões amarelos e tomou o terceiro, não vamos nem falar que ele forçou, mas foi muito juvenil a Pô, ele forma deu como 3 ele tomou. empurrões, Não, era o pra ser Fabinho- expulso. O Fabinho não sabia nem o que estava acontecendo. Por que ele estava Isso. tomando empurrão? Exatamente Não foi uma- isso, Não Veloso. foi nem uma entrada tão Foi uma forte. entrada normal. Meio de campo, Não, parou e a outra jogada. coisa, e sendo o quê? Olha como não tem medo, hein? Olha como não tem medo da imprensa, como não tem medo do presidente, como não tem medo do dirigente, como não tem medo do treinador, porque ele vai voltar e vai ser titular. Então vamos lá. Tá cheio de regalia, né? É cheio de regalia. Mas punição não tem nenhuma, porque Isso. o cara toma um terceiro Isso. cartão do jeito que tomou. Não, mas antes do Não quê? faz nada. Antes do quê? Antes De de não ir jogar- treinar. Não, primeiro não foi treinar, depois tomou o amarelo. Isso. E aí não acontece nada. Tá cheio de regalia, mas punição não tem nada. Então, qual que é a regalia? Por que tanta regalia? Por que tanta? Qual é a punição que esse cara? Aí tem que jogar o Thales Magno e o Guinegão contra o Ceará hoje. Vamos supor, para mim o Corinthians ganha o jogo. O Corinthians sempre nessa hora, ele surpreende. É uma coisa muito louca isso. E pode ter certeza disso. Vamos supor que o Guinegão faça 2 gols e o Thales Magno. Quem joga Memphis. Memphis. no sábado? Memphis. É justo isso? O cara não foi treinar, o cara tem as regalias, aí eu vou jogar contra o Ceará, que ganhou do Fortaleza, eu ganho o jogo e vai ganhar o jogo hoje. Aí quem que ganha a moral no clássico de sábado? O Memphis. Foi contratado para decidir jogos como esse de sábado, né? O Corinthians e São Paulo. Aí eu acho que realmente a responsabilidade tem que recair sobre o cara que é pago para isso e que foi contratado para isso. Mas eu também estou com uma expectativa boa do Guinegão para o jogo de hoje. É um garoto muito esforçado e que tem uma trajetória bem legal na base. Aí, nós fomos jogador, não fomos? Então eu vou falar, eu falar de mim, que eu não vou falar de ninguém, não, cara. Cara, eu tinha algumas regalias jogando bola. Às vezes eu não treinava, mas estava lá, nunca faltei do treino. Né? Estou falando do Corinthians e do Guarani. Concentração. Concentração. Eu muitas vezes queria ficar sozinho, certo? Algumas vezes tinha ordem, porque não podia sair. Eu saía na frente de todo mundo, nunca escondido. Pós-jogo, né? Pós-jogo. Eu nunca tomei uma cerveja. Eu não gostava muito de cerveja, na verdade eu gostava mais de uísque. E pinga. Beba com moderação. E não beba, viu, gente? Que beber não faz legal. Não faz bem pra ninguém. Aí, tipo assim, eu nunca, numa concentração de terça pra quarta, ou de sábado pra domingo, eu tomei uma cerveja. Nunca na minha vida. Nem no Guarani, nem no Bangu, nem no Palmeiras, nem no... Nunca. Depois do jogo, eu era livre, irmão. Eu sempre briguei por isso. Ah, depois do jogo vamos concentrar porque tem... Não vou não, irmão. Pô, já concentrei, fiz gol, apanhei. Eu vou sair, irmão. Eu não vou ficar aqui, não. Muitas vezes eu fiz isso. Na frente de todo mundo. Eu nunca fui escondido. Nunca escondido. Agora, você acha que o Romário não teve? Olha o Neymar na última Copa. Quantas pessoas foram para a Rússia e que ninguém falou, 61 pessoas da família dele. Aí, você é da... Família grande, hein? Não, então, você é jogador. Menino. Você é jogador, não é? Sim. Mas você não pode. Não pode. Você não pode. Mas peraí, mas por que ele pode e eu não? Qual a diferença? Por que depois vocês, por exemplo,
E cada um comenta o que quiser, faz o que quiser. Por que vocês têm uma ideia do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas vocês nunca viram o Gerson botar o dedo na cara dele? O Gabigol mandar ele tomar caju? Vocês lembram isso ou não? Agora com o Pedro, todo mundo, Felipe Luiz. Por que esse rapaz pôde não treinar? E se fosse o Kaká? O que nós estaríamos falando? Se o Kaká não fosse treinar porque o salário não foi pago. Lembra do Mosquito? Do Mosquito. Mosquito também. Nós acabaríamos com o Kaká. Quem que você pensa que você é? E que não sei o quê. É mentira minha. A verdade, gente. A mídia ia acabar com o Kaká. Mas ele, porque é europeu, porque é o Memphis, porque tem ali a Cutiarinha e é bom de bola. Pô, como é que esse cara pode jogar na semana seguinte, numa nhaca? Vocês assistiram o jogo mesmo, os 90 minutos? Assisti. Então vamos lá. Ele não pegou na bola, irmão. Ele não deu um pique. E ainda força o terceiro cartão, não vai jogar contra o Ceará. E tem tudo isso aqui. Uma casa e condomínio fechado. Que não é casa, porque quando ele foi para esse hotel aí, ele quis ficar lá. Porque ele não era para ir nesse hotel. De 9 mil reais. Ele gostou. Ele gostou. Aí um apartamento para o seu assessor. Não, mentira isso, cara. É verdade. Opa. O Corinthians paga um apartamento para o assessor dele. Sim. Eu não sabia disso. É segurança particular e armada. Mas você não é da comunidade? Você não é o cara que faz as trancinhas? Você não vai em Tabuão? Onde você vai? Mas você vai com o quê? Com segurança, né? Vai com segurança armado, né? 2 carros blindados com motorista particular para cada veículo. Claro, pô. 24 passagens. Nem o Bill Gates tem 24 passagens da empresa dele. Classe executiva, entre Brasil e Europa. Um cozinheiro particular. O Jacan nunca fez um frango para nós, veio ontem aqui. O Fogaça nunca fez nenhum ovo frito. Nem um ovo frito para nós aqui. É mentira minha. O cara tem cozinheira, não é nem cozinheira. Um camarote Skybox. O que é isso? É da Sky? O Skybox ele é um camarote no 6º andar da arena que ele é fechado, assim. É só dele? É, só ele e o Romero tem camarotes entre os jogadores do elenco. Nós estamos de brincadeira. Aí, o que o Veloso falou é a grande verdade. O que você falou? Sobre quando as ele fez isso exigências, aqui? Cara, todas as exigências foram atendidas, não é possível. Porque não cabe mais exigências. O que mais que ele ia pedir? O que mais? Ele pediu a camisa, ele tem os bônus, ele tem as passagens, ele tem cozinheiro, ele tem motorista, ele tem carro, ele tem moradia. Cara, não tem mais o que pedir. Nós 3 fomos jogador, velho. Você acha que os caras tinham inveja do Rogério ou não? Pô, pra caramba. Os caras tinham inveja do Djalminho ou não? Do Rivaldo ou não? Do Ronaldo Fenômeno ou não? Do Romário ou não? Minha ou não? Lógico que tinha, cara. Agora um cara como esse, que tem tudo isso, ele força o terceiro cartão amarelo, parece que tá tudo bem, e aí a Gaviões da Fiel, foi ontem lá, ele tava lá? Não, ele tava Lógico que não. Ele treinou normalmente como treinou hoje também, mas ele não participou desse encontro que foi na porta do ônibus para o embarque. Então quer dizer que o Kaká tem pressão, não é verdade? O Yuri Alberto tem pressão, né? O Hector Hernandes tem pressão, o Romero tem pressão, e aí esse rapaz não. Tá certo isso, Souza? No mundo nosso, do nosso futebol, dentro do nosso vestiário? Claro, a gente sabe que nessas horas, quando a coisa não começa a andar, todo mundo vai apontar para ele, entendeu? Não tem jeito. No futebol é assim. Isso para os outros atletas é até legal, né? Porque é um ponto que você acaba transferindo a responsabilidade para ele. Agora, se eu sou o Corinthians,